Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal aqui do Criptalizado. Hoje eu vim trazer para vocês uma análise bem importante, né? Muitas pessoas têm perguntado para a gente onde que é o fundo do Bitcoin, o que está acontecendo, que só está caindo. Então, eu vim trazer algumas informações, espero ajudar vocês da melhor forma possível, tá? Vocês podem acompanhar essas informações no nosso grupo do WhatsApp. Embora a gente está um pouco ausente aqui do YouTube, que nós estamos envolvidos em diversos outros projetos, mas no nosso grupo do WhatsApp a gente tem mantido o pessoal com as informações atualizadas, tá? Então vamos lá. Essa análise aqui, eu vou fazer uma análise gráfica, marcar os pontos importantes e trazer um pouco de informação de fora para que a gente possa entender o que está acontecendo com o mercado, tá? Bom, em 2017, o Bitcoin teve esse topo histórico, que foi na região dos 19 mil dólares. E mais tarde a gente vai falar sobre essa região aqui. Então, por enquanto, só vou deixar ela marcada. A gente teve esse registro dos 19 mil dólares. O Bitcoin trabalhou muito tempo, de 2017 até 2020, 3 anos abaixo dessa região. E no período da pandemia, que foi esse pump aqui do Bitcoin, que teve essa grande puxada e muitas pessoas ganharam muito dinheiro e outros apenas ficaram assistindo outros ganharem. Então vamos lá. À medida que o Bitcoin subiu, ele fez uma pequena correção já aqui na região dos 30 mil dólares, deixando essa região de suporte aqui, ó, registrada, tá? Então vou descrever todo o movimento que ocorreu. Então a gente tem esse fechamento mínimo e essa mínimo onde o preço chegou e depois voltou. Cada barra dessa aqui corresponde a uma semana, de um domingo até o outro, porque o gráfico semanal do Bitcoin ele começa no domingo às 21 horas e finaliza no outro domingo às 20 horas e 59 minutos, tá? Então ele registrou esse suporte, teve toda essa puxada de alta. Então eu vou deixar aqui marcado com a cor verde, porque a gente simboliza que o suporte é uma região de compra. Então deixar o verde. E ele registrou esse topo histórico, vou deixar com a cor vermelha para representar a resistência. Aqueles que não sabem, a resistência é quando o preço chega num determinado patamar e ela não consegue mais ir, ela tem uma resistência a passar, tá? Então, essa aqui foi a região. Ele veio aqui, registrou uma vez, duas, três, quatro, tentou ir, falhou e corrigiu. Quando ele corrigiu, ele voltou nessa região de suporte que a gente pode ver aqui. Porém, ele teve esse fechamento um pouco mais baixo, então a gente acaba ajustando aqui a linha, tá? Então, eu tô narrando todo o movimento aqui para vocês. Beleza, chegou aqui, houve um novo interesse em compra, então à medida que o preço foi chegando aqui, as pessoas foram comprando e ele tentou fazer um novo topo, tentou ir lá nos 100 mil dólares que muitas pessoas estavam esperando, tá? O que que aconteceu? Ele foi uma vez, tentou ir, ele chegou a romper a máxima aqui que estava registrada, que era essa daqui, vou deixar um pouco mais, vou até aumentar aqui para vocês a imagem, para que todo mundo consiga ver, tá? Então ele tentou aqui romper, tá vendo? Não conseguiu, corrigiu, né? Desculpa, tentou romper aqui, então ele registrou uma nova máxima, não conseguiu, ficou tentando até que ele chegou aqui em quase 70 mil dólares, não conseguiu sustentar e veio a correção, tá? Então a gente vai atualizar a região de resistência para essa aqui, porque esse aqui é o fechamento e essa aqui é a máxima. Então o fechamento da semana foi aqui e a máxima registrada foi essa. Então nós podemos tomar isso como uma região de resistência, tá? Desculpa. Agora nós vamos começar a puxar esse suporte para essa região. Então, de novo, ele está chegando na região de suporte. Então, esse aqui é o nosso fechamento mais baixo e a mínima registrada foi essa mínima aqui. Ele está trabalhando dentro dessa região. É uma região muito boa, pode ser uma região muito boa de compra, porém nós temos que ficar atento aos sinais, né? Então a gente vai começar a olhar o quê? Os fatores externos para ver se eles estão ao nosso favor ou não, porque o mercado financeiro, pessoal, é uma probabilidade, não existe certeza, é uma probabilidade. A gente reúne as informações e vamos supor, a gente reúne 5 indicadores, notícias, macroeconômico, economia global, gráfico e alguns outros indicadores. E se todos, a maioria deles estão apontando uma alta ou uma baixa, a gente vai procurar ali um ponto para tomar nossa decisão. Então, isso aqui, a gente está numa região importante, tá? De suporte. Então, a gente tem que começar a buscar outras informações para ver se já é o momento de compra ou não. Agora a gente vai para o gráfico diário para a gente ver outros pontos aqui.
interessantes e entender também algumas questões dos ativos. Como eu falo, cada indicador ele traz uma informação diferente, as médias móveis, os volumes, enfim. Eu vou mostrar para vocês aqui esse indicador aqui chamado OBV, que é o On Balance Volume, tá? Primeiro ponto que a gente pode identificar aqui, o Bitcoin, quando ele estava no vejam só, quando ele estava nesse patamar aqui de 60 mil dólares, ele estava aqui, ó. Então eu vou pegar um ponto aqui, vou trocar o cursor do meu mouse. Então veja só, nesse topo aqui, e esse topo, ó, que estava mais alto, ele já ficou mais baixo. Então a gente vê que já não estava tão do jeito que estava todo mundo esperando, né? Mas tem um outro detalhe mais importante que esse. Se vocês notarem aqui, ó, nós temos que esse topo é mais baixo do que esse. Então todo mundo achou aqui que de fato ele ia romper e realmente iria buscar o patamar de 100 mil dólares. Só que olhando o OBV aqui, a gente vê que o OBV na mesma proporção, vou até diminuir aqui um pouquinho ali para ficar certinho, ele estava mais baixo, estava negativo. O que o OBV indica? Ele indica o saldo de compra e venda. Como assim? Vou colocar aqui para vocês. Vamos dizer que na segunda-feira, tá? Pode olhar aqui dentro do espaço aqui para vocês entenderem. Teve a compra de 10 bitcoins e teve a venda de 5. Então o saldo foi de mais 5, certo? Na terça, vamos dizer que compraram, vou colocar só o C, compraram 10, mas venderam 20. Então o saldo foi menos 10. Aí o OBV, o que ele vai fazer? Ele vai pegar um dia com o outro e ele vai fazer a soma ou subtração. Então a gente tinha 10 negativo com 5 positivo, o saldo do OBV é menos 5. Então ele vai fazendo uma comparação de um dia com o outro para ver se está positivo ou negativo, tá? Então o OBV ele funciona dessa forma. E o OBV ele foi fazendo isso e ele foi ficando negativo. Mas, pô, então por que o OBV está negativo e o preço está subindo? Porque os players começam a puxar o preço. Eles compram e vendem mais caro, puxando para fazer todo mundo acreditar que vai ter uma alta, né? E eles estão desovando os bitcoins, realizando lucro, e as sardinhas estão achando que vai puxar e vai todo mundo comprando. E aí esse dia tem um grande volume de negociação, né? Como a gente pode ver aqui, ó, olha a quantidade de volume que teve esse dia relacionado aos outros aqui, tá vendo? Vou puxar um pouco para cá, ó. Então se a gente olhar o preço aqui nessas regiões, o volume veio caindo, depois subiu de uma tal forma, e olha a quantidade de venda que teve aqui, olha o volume, e a barra ficou mais ou menos indecisa. E aqui foi quando eles começaram a desovar, tá? Então a gente tem que observar, cada indicador traz uma informação diferente para a gente. Então, tranquilo, seguindo aqui, ele veio, ficou nessa região depois, ó, dessa região de lateralidade. Por que é uma lateralidade? Porque eu vou mostrar também com mais detalhes para vocês o porquê disso. Notem, até algum cara querendo vender moto por aí, tá acelerando nessas horas. Então notem que o preço ficou dentro dessa região, trabalhando aqui, e não tinha uma direção clara de uma tendência de alta ou de baixa. Os topos e fundos estavam na mesma altura. Então isso indica uma lateralidade. Depois o preço perdeu esse suporte, voltou aqui nessa região, confirmando o pullback, e o que era um suporte, o que segurava o preço, se tornou uma resistência. Então a gente vê aqui ó, que depois ele tentou voltar para romper, não conseguiu, tentou de novo, tentou aqui, não conseguiu. Quando foi aqui na frente, de fato, ele conseguiu romper. Porém, ele veio para efetivar o pullback, que é o que a gente sempre fala. O que é o pullback? O preço rompeu uma região aqui que era de resistência, voltou para confirmar e ele tenta dar continuidade na tendência. Porém, aqui nesse caso, não conseguiu efetivar o pullback. Então, ele foi, fez um topo, fez um fundo, fez um topinho um pouquinho mais alto e falhou. Então, deu um topo, micro topo duplo aqui, né? Iniciou sua correção. Só que nesse meio tempo, o que nós identificamos também? Que aqui havia uma LTA nesses dois fundos, então nós pegamos e colocamos para cá. E se a gente copiar essa linha e trazer ela, tá vendo que ela é uma cópia, ó, dessa, e jogar aqui para cima, nesses dois pontos, quando formou esse fundo, ó, foi respeitada a região, então formou um movimento bem clássico aqui de canal de alta,
Esse canal foi rompido, né? Agora recentemente, nessa semana que passou, e o preço veio corrigir e está dentro dessa região de suporte. O que a gente pode esperar agora? Por que também está acontecendo isso? Por conta da correção do mercado americano, né? O Bitcoin ele está correlacionado ao S&P 500. Mas eles podem perguntar para mim, pô, mas por que ele está correlacionado ao S&P 500, sendo que ele é uma moeda descentralizada? Porque hoje o Bitcoin já está na mão de grandes instituições que estão presentes, né, no mercado tradicional. Esses caras, eles não vão ficar de fora, e são eles que comandam o mercado. Então, se eu tenho poder o suficiente para levar o ativo para onde eu quero e fazer o movimento dele, se eu posso comprar mais barato, por que não? Então, eu posso levar e vou fazer ele acompanhar. Então, se grande parte do dinheiro já está na mão dos fundos e de grandes pessoas que estão no mercado tradicional, eles vão se movimentar igual num mercado, igual para outro. Eles vão manejar o capital deles de acordo com o risco que eles estão correndo. Então, por isso que ocorre todo esse movimento. Vou só salvar aqui. Vamos olhar o SP500. Então, o que está acontecendo com o SP500? Olha aqui. Então, a gente está vendo que está tendo uma correção, né? Praticamente igual. E você está vendo que já no dia de hoje já está tendo uma pequena correção e o S&P e o Bitcoin também. O que a gente pode observar aqui? Vou colocar no gráfico semanal. No gráfico semanal, a gente tem que o SP500 subiu num tiro reto aqui para cima. Então, ele nem teve muita correção. Foi uma tendência muito clara de alta, que foi muito bom para os americanos, tá? Em relação ao mercado. Só que agora a conta está chegando para todo mundo, né? Então, é fato que isso vai acontecer. E um momento ou outro ia ter uma correção disso, né? O S&P, estamos falando agora somente de análise gráfica. Nós temos esse ponto aqui como um suporte. E ele está sendo perdido, esse ponto. Então, a gente acredita que ele pode corrigir até a região de 38%, que ainda é uma correção considerada rasa, né, dentro da análise gráfica. Então, se o S&P tiver essa puxada aqui, isso pode contribuir para que o Bitcoin corrija ainda mais. E nós temos já catalisadores, né? Bom, primeiro citando aí que o Bruno, ele já vem citando há bastante tempo da correlação do Bitcoin com o mercado tradicional, né? E muitas pessoas até deram risada, mas realmente isso daí acontece. Então, o que a gente vai ter de mais importante agora vai ser o resultado da CPI, né, de abril. E se a inflação, né, der uma freada, que a gente já tem alguns indicadores apontando para isso, pode ser que o mercado tenha uma reação momentânea. E se a inflação vier mais alta do que o esperado, a gente vai ter uma correção mais forte. Então, o que isso pode representar para a gente dentro do gráfico? Se a gente tiver algumas informações que pode ser positiva, essa reação momentânea vai ser um repique. Então a gente pode ter uma puxada, só que a hora que a realidade aparecer, o movimento real vai ocorrer, tá? Só que isso somente os dias para nos dizer. O maior viés do mercado atualmente é de correção, tá? Mas a gente vai seguindo o que está acontecendo, a gente não fica tentando prever o movimento. Até dentro do nosso grupo do WhatsApp, a gente tem mandado informações diariamente para o pessoal. Nós tínhamos feito uma projeção aqui de Fibonacci, tá? Pegando esse ponto aqui, esse topo e esse fundo, e feito uma projeção. E o pessoal tem acompanhado desde esse dia aqui já essa projeção, tá? Então a gente vê que alcançou o alvo de 61, 100%, 161 e chegou praticamente aqui nesse alvo, tá? Então vou colocar aqui para vocês. Vou até colocar o imã aqui para ficar certinho, peraí. Para que a gente não tenha... Pronto. Então agora vai ficar bem alinhado a linha aqui, pronto. Então, a gente vê que a gente alcançou os alvos exatamente, tá? E a gente pode ter esse repique. Vai cair mais? Os próximos dias vão dizer. Então a gente tem que ficar de olho no mercado americano. Outro ponto muito importante, esse aqui é o portal Cripto, né? Ele traz diversas informações do mercado e esse aqui são os holders em Bitcoin. Então, em primeiro lugar, a gente tem esse Grayscale Bitcoin Trust. É um fundo, e esse fundo aqui, ele tem várias carteiras, e essa carteira aqui, que é o Bitcoin Trust,
eles têm 644 mil bitcoins. Então, isso dá um resumo aí de 25,8 bilhões de dólares e equivale a 3% de todo o Bitcoin que tem rodando no mundo, tá? Então, uma grande quantidade. Pô, tem 19 milhões atualmente. Então, esses caras têm 644 mil. Então, um poder que eles têm no mercado muito grande. Depois nós temos o WBTC, todo mundo conhece, a BlockOn. Se eu não me engano, é uma blockchain, que é uma companhia privada. Um fato interessante aqui, ó. Tem esse em sétimo lugar, esse Tim Draper. Esse cara aqui, ele mexe com investimentos e de alto risco também. Ele já foi um dos investidores da Tesla, né? Que é uma companhia pública que é liderada hoje pelo Elon Musk. Então esse cara tem, esse Tim Draper, que é uma pessoa física, tem 31 mil bitcoins. Então ele tem em valores aí 1,7 bilhões de dólares e alocado em Bitcoin. A Tesla vem em oitavo lugar com 42 mil, tá? Não sei por que tá essa diferença aqui, mas alguma coisa deve tá errada aqui, eu não sei por que tá essa diferença. Depois nós temos outro fato interessante. A gente vê que essa MicroStrategy, que é uma companhia pública, está em quinto lugar com 125 mil. E esse carinha aqui, esse Michael Saylor, ele é dono dessa empresa. Então, como pessoa jurídica, como empresa, ele está em quinto lugar, e como pessoa física, ele está em 11º com 17 mil bitcoins. Outro fato interessante, esse cara aqui e esse cara aqui, eles compraram, numa época, teve um leilão de Bitcoin, que foi apreendido pela Polícia Federal, e esses dois compraram Bitcoins nessa mesma época. Então, por isso até que eles são grandes detentores, e foi essa época que eles adquiriram bastante Bitcoin. Então a gente vê assim, que uma coisa está ligada à outra, um cara está ligado ao outro, que está ligado a outro, está ligado a outra coisa. Então você vê esse Tim Draper ligado com a Tesla, que já foi investidor, a MicroStrategy, que é uma empresa, uma companhia pública, tem o seu dono aqui também entre o top 15. A gente vê outros aqui, mais para baixo, se a gente encontrar, a gente também tem El Salvador aqui, deixa eu procurar, El Salvador já está em 40º aqui, que é um governo, né? Então a gente tem várias companhias públicas aqui que já estão com uma grande detenção de Bitcoin. Então, galera, essas pessoas aqui, do mesmo jeito que eles se movimentam no mercado de criptomoedas, eles se movimentam no mercado tradicional. Então, isso é uma parte da resposta que vocês podem ter relacionada à criptomoeda. Então, não é, Bitcoin é lua infinita, isso vai acontecer por conta disso. E, galera, as outras moedas, assim, ó, Bitcoin atualmente, não sei até quando vai ficar correlacionado, isso ninguém sabe com o mercado com o S&P 500. E também o Bitcoin, as outras criptomoedas, grande maioria dela está correlacionada com o Bitcoin. Então a gente pode ver aqui, ó, Bitcoin está num ciclo um pouco de alta, tendo aí 3,9% de alta. E as moedas já estão subindo. Se a gente pegar aqui hoje, ó, nós já temos a Luna que já subiu 10% só hoje. Matic, 8%. Isso a gente está falando das 21 horas até agora, 23h47, que é o horário da gravação desse vídeo, tá? Então a gente tem que ir observando. O que você pode fazer também? Pô, eu tenho um Bitcoin, eu posso comprar outras moedas mais baratas, que vão ter uma valorização maior que o Bitcoin, aumentar a minha alocação, posso fazer fazer uma operação vendida enquanto o Bitcoin está corrigindo e segurar e proteger minha posição, tá? E a estratégia é você quem faz. Mas, galera, espero que tenha trazido para vocês algumas informações relevantes e que faça vocês entender esse movimento do mercado, tá? A gente pode olhar de diversas maneiras. Tem, por exemplo, eu uso média móvel, então aqui eu estou vendo uma tendência clara, médias afastadas, inclinadas para baixo no gráfico diário, no gráfico semanal a mesma coisa. Então existe uma infinidade de indicadores, tá? Basta você saber como eles funcionam e utilizar da forma correta e colocar no seu operacional. Não tem o que é certo nem o que é errado. Tem você se adaptar melhor a ele. Aqui está o nosso logo do Criptalizado e do Clube de Investimento. Para quem não sabe, hoje o Clube de Investimento é um local onde a gente se reúne no Discord e no WhatsApp. E dentro desse clube a gente fala de diversos assuntos do mercado financeiro. Então,
A gente leva informação de criptomoeda aqui dentro. Aqui dentro a gente tem também setores que falam de ações americanas, opções, fala da macroeconomia, fala do mercado brasileiro também. Então é um clube. Aqui dentro a gente fala de diversas fatias do mercado e a gente contribui. Hoje a gente tem a parceria com o Clube do Investimento, né? Que eu tenho um fundador que é o Bruno, que mora nos Estados Unidos. Não sei se eu posso, mas eu não vou falar o nome do banco que ele trabalhava aqui. Ele foi trader lá por mais de 20 anos, então ele tem um conhecimento muito grande. Além de trade que ele faz em opções, ele tem um conhecimento de macroeconomia gigantesco. Então ele leva também para a gente, dentro do grupo do Criptalizado no WhatsApp, as informações do mercado. Ele tem ajudado muito a gente com essas informações. E o que isso ajuda a gente? Poder se antecipar a alguns movimentos que estão mais claros de ocorrer, desfazer uma posição, realizar uma compra, realizar uma venda, tá? Então, tudo isso a gente faz para agregar para vocês da melhor forma possível. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ajudado vocês. Depois é só vocês procurarem, chama Portal Cripto, esse site aqui, e vocês vão procurar por holders e vai ter toda essa lista aqui com os maiores holders até o número 60, né, de pessoas que são os maiores detentores de Bitcoin atualmente, tá? E é isso, galera. Muito obrigado, até o próximo vídeo e é isso. Valeu!